Seja muito bem-vindo. Eu sou Admar Fonseca e hoje nós vamos ver a aula número 7 do conteúdo Meio Ambiente, ok? Parabéns por estar aqui, significa, que você já fez seu exame médico psicotécnico e agora você está avançando aí no seu objetivo, que é fazer o curso de legislação. Bacana? Então, fica firme aí, nós vamos junto para poder fechar aí esse conteúdo. Sempre que eu começo as minhas aulas, eu gosto de orientar os alunos como que ele deve proceder, ok? Então, hoje, nós vamos trabalhar da página 125 a 133. O conteúdo Meio Ambiente e Convívio Social. Está onde? Está em qual livrinho? Está no livro de formação de condutores. Então, você tem dois materiais, você vai utilizar o menor, é o livro de conteúdo, ok? E o simuladão. O simuladão é a porta, para você obter sucesso na sua prova, beleza? Então, nós vamos usar os dois. Aqui, na parte inferior aqui, todas as minhas aulas, eu gosto de lembrar o aluno como obter sucesso na prova de legislação. Gente, tem almoço grátis? Não tem, Tem que ter muita dedicação, muita transpiração, muita vontade, muita determinação para poder alcançar os nossos objetivos, Então, a dica é, como que você deve estudar? No livro de formação de condutores, eu sugiro que você leia a matéria, ela é separada por cores. Observa para você ver. Aqui, o meio ambiente, convívio social, é um verde, Lá no simuladão, existe uma prova específica sobre esse conteúdo. Então, você deve ler o material aqui, na formação de condutores, assistir às minhas aulas, Você vai assistir a aula correspondente ao conteúdo, depois você vai fazer o simuladão específico, Só de meio ambiente e convívio social. Aí aqui eu dei um exemplo, Se você leu o conteúdo da página 6 a 24, é legislação de trânsito. Aí lá no final do livro Simuladão tem um exercício só de legislação. O que vai acontecer? Você vai ler o material, fazer a prova específica, assistir as minhas aulas, beleza. O que vai ocorrer? Quando você chegar no final do livro de formação de condutores, que você leu, que você assistiu às aulas, você vai ter feito todos os exercícios referente a cada conteúdo que você leu. Só aí que você vai para o simuladão, entendeu? Você vai para qual simuladão? O simuladão que vai de 1 a 30 simulados, que aí é o início desse material aqui, a página 1. Aí eu recomendo que você só faça o simuladão do Detran, que é esse aqui, que vai do número 1 ao número 30, depois que você tiver feito o simulado
específico. Por quê? Se você for direto para o simuladão, fazer o simuladão, o que vai acontecer? Você não viu a matéria. Aí você está lá tentando fazer um exercício de que você nunca viu, né? Então, a possibilidade de você errar é muito grande. Isso aí acaba desanimando o aluno, entendeu? De maneira errada. Então, você só deve fazer o simuladão depois que você fizer todos os exercícios específicos. Bacana? E aí ainda tem, né, o canal no YouTube da Autoescola Web. Sou eu o responsável pelo canal. Coloco lá questões de prova, coloco dicas para passar no exame de legislação, no exame de direção. Então tem muito vídeo lá que você pode entrar e ver quantas vezes você quiser. Show? Estou molhando aqui a garganta, né? Eu falo muito, né, gente? Falo sem parar aí. Ok? Então, se você seguir essas orientações, você vai obter sucesso aí na sua prova. Toda a aula, né, essa aula aqui é a número 7. O que isso significa? De um total de 8. Então, esse curso online, ele foi montado, foi construído, preparado com 8 aulas. Mas não são 8 aulas de 50 minutos. São 8 aulas, são 8 módulos de aula. Então, a minha aula número 1 é a de legislação de trânsito. As minhas aulas, elas seguem essa sequência aqui, ó, desse desenho, que por sua vez segue o livrinho de formação de condutores. Então começa lá no início, na página 6, a matéria legislação. Eu gastei 3 aulas de 50 minutos para dar essa matéria, tá? Então eu dediquei ali, me empenhei para poder passar esse conteúdo em 3 aulas de 50 minutos, tá? Sinalização, normas de circulação e conduta, infrações e penalidades, direção defensiva, primeiros socorros, a de hoje, meio ambiente e convívio social, e a número 8, mecânica básica. O que é importante esse desenho? O que eu quis dizer com esse desenho? O seu curso é cíclico. Quer dizer o quê? Quem está aqui hoje pela primeira vez, o curso está iniciando hoje. Então, você está aqui no meio ambiente e convívio social. Quando que a sua aula vai acabar? Quando você fizer todo esse círculo aqui, ó, ver toda a matéria e voltar aqui em convívio social. Joia? Bacana? Notícia ótima, excelente para vocês. No seu livro de formação de condutores, logo quando você abre aí, pode abrir aí o livro, dá uma olhadinha aí. Você vai localizar essa página. Essa página tem legislação de trânsito com 18 aulas, direção defensiva 16, primeiros socorros 4, meio ambiente e cidadania 4, mecânica 2. Se você somar, vão dar 45 horas aulas
de 50 minutos. É o que o Código de Trânsito determina. Você tem que fazer 45 aulas. Você tem que fazer de acordo com o que está aqui, ó. Bacana? Então, você tem que controlar. Hoje, a aula que eu estou dando é Meio Ambiente e Cidadania. São quantas aulas? 4. 4 aulas. O meu módulo aqui, essa aula minha aqui, ela vai corresponder a 2 aulas de 50 minutos. Então, você vai marcar aqui, ó, 1, 2 aulas, tá? Ô, Dimar, a matéria toda de meio ambiente você vai dar, e cidadania você vai dar em 2 aulas? Exatamente, essa é a boa notícia, tá? Eu dou o curso todinho em 20 aulas. Os meus 8 módulos vão corresponder a 20 aulas. Isso quer dizer o quê? Que você vai ver a minha aula 2 vezes, tá? Porque você tem que fazer 45 horas aula. Talvez vai ter conteúdo que você vai ver mais de 2 vezes. Por isso que eu te oriento que você tem que anotar aqui, ó. Não é a aula que você está assistindo, né? Então, a minha aula de hoje é Meio Ambiente e Cidadania. Mas aí na plataforma, na parte superior, tem a aula que foi aberta, né? Então, você vai conferir aí qual aula que abriu. E você vai anotar a aula que foi aberta. Eu sempre tento associar a aula que o aluno está assistindo com a aula que foi aberta. Mas pode acontecer, né? O aluno pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp e vamos supor que ele está precisando de, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 2 aulas de direção defensiva para acabar o curso dele. Aí ele está com dúvida em meio ambiente e cidadania. Ele pode entrar em contato com a gente no horário que a gente abre a aula. A gente pode abrir a aula de direção defensiva no sistema e oferecer o conteúdo para ele, de repente, de meio ambiente e cidadania, tá? Eu estou dando um exemplo, mas isso são possibilidades. Joia? Bacana? Vamos seguir em frente? Vamos lá. Então, essa matéria, ela é uma matéria relativamente muito simples, né? Por que eu digo que ela é uma matéria simples? É porque a maioria de vocês já sabe como proceder, como fazer, como agir, né? A gente faz isso de maneira muito natural, correto? Então, mas é importante que você entenda como que é esse processo dentro do curso teórico técnico de legislação, beleza? Gente, só um parêntese aqui. Quando aparecer aí, né, que der um barulhinho aí, é porque está pedindo a validação da sua biometria facial. Você vai tirar uma foto da sua face. É isso que vai garantir a sua aula aqui na plataforma, beleza? Toda vez que apitar, você tira a sua foto, beleza? Pelo celular. Show? Bacana demais? Então vamos lá, gente. O indivíduo, o grupo e a sociedade, né? Cada um de nós temos características físicas
e temos características psíquicas, né? As características físicas, os meus olhos, a cor da minha pele, o meu biotipo, né? Ele está ligado aí a uma herança dos meus familiares, né? Então, eu vou, obviamente, puxar as características físicas do meu pai, da minha mãe, do tipo sanguíneo, né? Isso aí não tem como você escolher, né? Não tem como você falar assim, eu queria ter nascido em tal família. Não é assim, né, gente? Mas as características psíquicas, elas são adquiridas, né? Então você pode adquirir informações, você pode formar o seu caráter, sua personalidade. Isso é individual, isso é seu, né? Então é só para chamar a atenção que nós vamos conviver em grupos sociais, né? A gente tem vários grupos sociais. A gente tem a família, a gente tem a escola, o nosso trabalho, o lazer, né? A política, a religião. Mas a gente precisa, é necessário a gente respeitar as individualidades, ok? E aí, quando a gente fala desse convívio, é importante a gente lembrar dos nossos direitos e dos nossos deveres, ok? Eu gosto muito de fazer uma pergunta. Você defende os seus direitos da mesma maneira que você defende os seus deveres? Se não, está na hora de refletir, né? A gente, às vezes, a gente comete alguns equívocos, né? A gente tem que defender os nossos direitos, mas a gente também tem que cumprir os nossos deveres, né? Coisas básicas, né? Jogar um papel na rua. A gente reclama quando a chuva é intensa, que entope os bueiros, e aí a gente reclama do poder público, mas depois a gente pega um papelzinho de bala e joga no meio da rua. Qual é a contribuição que você está dando enquanto cidadão, né? Ok? São coisas muito delicadas que acontecem o tempo todo conosco, né? Você está dirigindo um carro, aí a pessoa pega ali uma guimba de cigarro. Primeiro que não pode fumar e dirigir. Aí a pessoa já está errada, mas ela pega o cigarro ou carona e joga pela janela do carro. E essa guimba de cigarro libera uma faísca, pega lá num mato, num papel e causa um incêndio de altas proporções. A gente precisa pensar isso, né? Beleza? Ninguém, ser humano nenhum vive isolado, tá? A gente não consegue produzir todas as coisas que a gente consome. Nesse momento aqui, eu estou dando essa aula, né? Eu estou vendendo a minha força de trabalho. Então, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Mas vocês precisam da minha aula, precisam do meu trabalho. Então, é uma troca, né? Eu estou
Eu estou entregando para vocês a minha força de trabalho. E vocês estão me remunerando. E aí eu vou adquirir esse provento, né? E vou cobrir as minhas necessidades básicas. Meu alimento, né? O meu lazer. Vou cuidar da minha família. Então ninguém vive sozinho. Ninguém. Show? Vamos seguir aqui. Eu vou falar algumas coisas aqui. Vamos entender assim, que a gente está batendo um papo entre adultos. Ok? Gente, quem estiver no primeiro dia aqui hoje, vai perceber que eu não leio material não, tá? Eu dou a minha aula explicando para você aquilo que mais cai na prova. E o que mais cai também na vida. Beleza? Show? Olha, nós temos diferenças individuais. Graças a Deus que nós temos, né? Então, o Brasil é um país de preconceituoso. A gente tem preconceito das mais diferentes ordens, né? Nós temos preconceito na cor da pele, nós temos preconceito na questão do gênero, questão da orientação sexual, nós temos preconceito na religião, nós temos a xenofobia, né? Que é um medo aí de perder os empregos para os estrangeiros. A gente tem as pessoas que são misóginas, né? Que tem ali aversão às mulheres. A gente tem preconceito de classe social. Tem uma frase que eu detesto, né? Aquela frase, você sabe com quem você está falando, né? Detesto essa frase, né? Ela é uma frase desnecessária, né? Então a gente sabe que vive num país de preconceituosos, mas a gente não pode ter uma conduta dessa maneira. A gente precisa refletir, principalmente no trânsito, tá? Vamos ver por quê? Aqui agora eu não tenho condição de fazer normalmente uma dinâmica que eu faço, mas nós precisamos ter e fazer os relacionamentos interpessoais. O que é o relacionamento interpessoal? Hoje, o maior espaço de relacionamento interpessoal são as redes sociais, né? É o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp, as mídias, né, que estão aí. Um grande problema, boa parte da população não sabe usar essa ferramenta. Ela é utilizada de uma maneira muito inadequada, né? Alguém já viu alguém colocar nas redes sociais que está com a conta de luz atrasada? Já, gente? Não, minha conta de luz está atrasada, né? Alguém já colocou nas redes sociais um prato de arroz e ovo, né? Adoro arroz e ovo. Alguém já coloca, gente, olha, estou comendo arroz e ovo aqui porque eu estou sem grana, o bicho está pegando. Alguém faz isso, né? Alguém coloca em rede social que está tomando cerveja aí da pior categoria. Ninguém coloca. O cara é capaz de pegar uma garrafa, né, de uma cerveja de boa qualidade, coloca lá perto,
do copo dele, mas a cerveja dele é uma outra cerveja. Então as pessoas vivem de quê? Aparência, né? Aparência. Antes, na universidade, a gente discutia muito o ser e o ter, né? Quem já teve a oportunidade de fazer faculdade, talvez tenha estudado isso aí. Hoje, né, há muito tempo, já tem o ter, o ser e agora o parecer, que é as redes sociais. Edmar, por que você está falando isso? O que isso tem a ver com o trânsito? Nós precisamos ter os relacionamentos interpessoais, mas ele tem que ser verdadeiro. As pessoas conseguem emprego se relacionando, né? Comentando uma com a outra quais são suas habilidades, quais são suas capacidades, o que ela faz, né? O que ela tem para poder somar, ok? Então não fica calado não. Se você tem algumas habilidades, se você precisa, de repente, você está desempregado, então se relaciona, fala com as pessoas, olha, eu tenho essas habilidades, eu estou em busca de uma recolocação no mercado. E é assim que você vai se relacionar. Olha, um dos maiores locais de relacionamento é o trânsito. Por quê? Porque o trânsito, né, ele é extremamente vivo. Ele é muito vivo, né? Então, a gente precisa pensar qual é o nosso papel enquanto cidadão, diante da sociedade. Nós vamos deslocar de um lado para outro. Nós já deslocamos. Quando eu estou a pé, eu estou andando, eu sou um pedestre. Quando eu subo em cima de uma bicicleta, eu sou um ciclista. Quando eu entro dentro de um carro e vou dirigir, eu sou um condutor. Eu tenho direitos, eu tenho deveres, eu tenho responsabilidades, eu tenho leis que eu tenho que seguir. Ok? Eu preciso obedecer às normas. Eu preciso obedecer às relações. E aí eu quero te dar uma dica super importante sobre a questão da cidadania no trânsito. Não faça gestos obscenos. Não vou nem fazer aqui porque é deselegante, é feio, né? Não faça gestos obscenos no trânsito. Não xingue as pessoas no trânsito. Você não sabe com quem que você está relacionando. Pode ser um ladrão, pode ser um policial, pode ser uma pessoa no último grau de estresse. Ela pega lá o revólver dela e te dá um tiro. Isso é muito sério, gente. Não devolva as agressões verbais. Não faça isso. Não avise que está tendo blitz. Às vezes a pessoa pisca o farol avisando, a polícia está aí na frente. O outro condutor que está indo no sentido contrário de você. Só que quem você avisou que tem uma blitz lá na frente, às vezes acabou de assaltar um familiar seu e está fugindo, indo na direção. Você avisou que tem uma polícia ali. Gente, a polícia, ela está fazendo o trabalho dela. Quando a polícia para um veículo, isso não é ruim.
Tem muita gente aí com má intenção, né? Então isso é positivo, a gente tem que entender. E se você não deve, você não precisa temer, correto? Show? Então, o Código de Trânsito tem leis, né? A gente precisa obedecer essas leis, não é uma opção, né? Eu não posso pegar os meus problemas pessoais e derramar lá no trânsito. E eu quero dizer uma coisa para você, não é eu que estou dizendo o Adimana. A pessoa que respeita as leis, é uma pessoa correta, ele também é um cidadão correto. Ele se torna um bom condutor. Beleza? Show? Vamos seguir? Agora eu vou entrar no assunto que é a preservação ambiental. Então essa matéria é meio ambiente e cidadania. Vou falar um pouco aqui da questão da preservação ambiental. Gente, do mesmo jeito que o Detran cobra na prova, Contran, Detran, Jari, né? Senatran, DPVAT, LADV, tudo isso são abreviações. Aqui nessa matéria, o Detran também gosta de cobrar na prova o que é Cisnama, o que é CONAMA, IBAMA, FEAM, PROCONV, CIMA. Então, assim, você tem que entender o significado, porque costuma cair na prova o significado. Quem quiser colocar um asteriscozinho Cisnama, o Cisnama é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. É o conjunto de órgãos relacionado com o meio ambiente. Ele é um órgão responsável pelo controle ambiental. Joia? É igual o SNT, Sistema Nacional de Trânsito. Cai na prova. Essa é uma matéria lá de legislação. Aí dentro do Sistema Nacional de Trânsito tem ali todos os órgãos, né? O CONTRAN, o CETRAN, o DETRAN, o SENATRAN, ok? Show? Aqui é o Cisnama. E aí eu pediria para você marcar também o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e o PROCONV, que é o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. É os três que mais caem na prova, tá? Presta atenção que o Cisnama, ele controla quem? O meio ambiente. É um sistema nacional. O PROCONV é um programa de controle também, mas só de poluição do carro, tá? Então, são coisas diferentes. Aí o Detran sabe disso, ele trabalha essa pegadinha aí. Mas aqui, nós não vamos cair nisso não, tá? Show? O álcool e o meio ambiente. Gente, o álcool é o etanol. Ele é proveniente da cana-de-açúcar, ele é proveniente da batata doce,
da beterraba, da mandioca, do eucalipto, do milho. Então, a gente é uma energia renovável, tá? Então, quando a gente falar do álcool, do etanol, é uma energia renovável. A queima desse combustível libera aí, né, o aldeído, lembra isso? Álcool, aldeído, tá? É o gás que é liberado. E outra coisa que costuma cair na prova sobre isso é vinhoto ou vinhaça. Essas palavrinhas aí lembra o que, gente? Lembra vinho. Aí o Detran é muito maldoso. Ele te pergunta lá se o vinhoto ou a vinhaça está ligada a quê, né? Cria lá uma questão. Aí ele coloca na letra A vinho. Aí aquele aluno que associa as coisas, ele vai lá e marca vinho. E a vinhaça é um subproduto, né, tóxico da cana-de-açúcar. Depois que moeu a cana-de-açúcar ali, ela libera ali um caldo preto que é prejudicial ao meio ambiente, a vinhaça. Só que quando ele é tratado, ele vira um adubo. Mas quando ele é jogado na natureza, bruto, ele é extremamente prejudicial. Não caia na pegadinha. Beleza? Gente, o que mais polui o planeta, né? São a queima de combustíveis, principalmente os fósseis. O Detran trabalha muito isso, o combustível fóssil. O combustível fóssil é proveniente de petróleo, a gasolina, o óleo diesel, o querosene, joia? E ele não é uma energia renovável. A energia renovável é a cana-de-açúcar, que é o que vai produzir o álcool, né? Que vai produzir o etanol. Show? Então, se cair na sua prova aí qual que é um dos maiores responsáveis pela poluição, é a indústria e os automóveis. Show? Infelizmente, né? Infelizmente, só um minutinho. Falta ainda muitos investimentos para poder minimizar esses problemas, né? Só que a gente não tem só poluição do ar, da água, nós temos outros tipos de poluição também. A gente vai ver aqui, eu vou falar sobre cada uma delas. Vamos entrar na parte específica os veículos e a poluição, né? Gente, o carro, ele realmente produz muitos tipos de poluição. Às vezes o aluno pensa assim, ô Edmar, são muitos? São, né? Tem a queima do combustível, que vai liberar um gás poluente, mas tem também o pneu, que quando ele chega a um determinado ponto tem que ser trocado. Você tem as peças do veículo, que elas vão ter que ser trocadas, né? No carro tem plástico, tem metal, tem muita coisa. E essas peças têm que ser trocadas. Tem gases poluentes no ar-condicionado, tá? E aí o Proconve é um programa de controle de poluição do ar para veículos automotores. Tá? Quem criou ele foi o CONAMA.
ele fica medindo o grau de poluição dos carros a diesel. Ele faz inspeção junto com a Polícia Militar. Beleza? Vamos seguir? Gente, eu vou falar para vocês aqui umas 2 questões de prova que caem assim, direto na prova. É direto. Quando você fala assim, prova de meio ambiente e cidadania e mecânica. É isso mesmo que você está ouvindo. Cai muito o que eu vou falar aqui. Tanto na matéria meio ambiente e cidadania, quanto na matéria mecânica. Admar, como assim vai cair na mecânica? Você está dando aula de meio ambiente? Isso mesmo. Cai lá na mecânica e cai aqui. Você vai entender por quê. Joia? Gente, como eu disse, né, a manutenção do carro é fundamental, né? Você tem que fazer ali a regulagem dos bicos, você tem que fazer a manutenção preventiva, você tem que fazer a regulagem das válvulas, ok? Verificar o escapamento, beleza? Tem uma pecinha no escapamento que se chama catalisador. Coloca um asterisco nela aí para mim, por gentileza. Marca aí, ó. Coloca uma estrelinha. Gente, o catalisador cai na prova direto, tá? E o Detran coloca lá na letra A. O catalisador filtra os gases poluentes. Errado. Errado. O catalisador não filtra. Quem filtra é o filtro de combustível, o filtro de óleo, o filtro de ar. O catalisador não filtra. O catalisador minimiza os gases poluentes. Como que ele minimiza? O catalisador ele fica dentro do sistema de escapamento. Dentro. Aí o que ocorre? Ocorre o seguinte. O carro faz a queima do combustível. Os coletores pegam esses gases e jogam debaixo do carro no escapamento. Lá no escapamento tem algumas peças importantes. Você vai ver lá na mecânica. Você tem lá o abafador, o silenciador, mas você tem lá o catalisador, que está ligado ao meio ambiente e à mecânica. O catalisador é uma peça que quando os gases entram por ele quebra as moléculas de gás. E aí ele libera esses gases com as moléculas separadas. Então, vou dar um exemplo aqui. Dióxido de carbono. Então, você tem ali o oxigênio misturado. Quando ele separa esses gases poluentes, ele libera gases menos poluentes, ok? É por isso que ele minimiza os gases poluentes e nunca filtra. Então, se cair na sua prova qual é a função do catalisador, ele minimiza os gases poluentes. Show? Canister. Admar, o canister não é lá da mecânica. Não. O canister é um cano pequenininho que fica ali no tanque de gasolina. Ele vai absorver os vapores de combustível e vai lançar na atmosfera. É porque ele, senão o tanque vai enchendo e acaba explodindo, né? Se ele não tiver um suspiro. Então o canister é um caninho. Os carros mais modernos, ele não joga isso na atmosfera, não. Ele capta esses gases e utiliza no próprio carro. Ele não é jogado na atmosfera, né?
Só os carros antigos é que o canister é jogado aí na atmosfera. Ok? Ficou claro aí o que é canister? E aí a gente também tem a sonda lambda, que é um componente do sistema de injeção eletrônica, que vai cuidar da qualidade do oxigênio que o carro vai usar na queima do combustível, tá? Então não precisa nem complicar. Ela vai proporcionar a mistura ideal que a injeção eletrônica, que substituiu o carburador, vai jogar lá na câmara de combustão, onde o combustível vai queimar e o motor vai entrar em funcionamento. Você vai ver como que o motor funciona lá na mecânica. Mas você já está levando lá para a mecânica que a sonda lambda mede, manda a qualidade do oxigênio lá para a câmara de combustão. Joia? Eu vou falar muito sobre injeção eletrônica também na mecânica, que a injeção eletrônica manda a quantidade exata de ar e combustível o veículo queimar. Quem fazia isso nos carros mais velhos, quem faz ainda, é o carburador. Só que os carros mais novos, quem faz é a injeção eletrônica. Bom demais, gente? Show! A gente sabe, né, que existe outros tipos de combustível. O óleo, por exemplo, a gente tira aí o biodiesel de várias leguminosas, né? Da soja, da mamona. Tem várias leguminosas aí que é misturada com o óleo proveniente dos hidrocarbonetos, que é o petróleo. Então eles misturam aí para dar uma melhorada nesse óleo, que é o que mais polui. O que mais polui é o proveniente do petróleo, tá? Esse aí, que é esse óleo vegetal, ele polui muito menos, tá joia? Gente, eu já falei aqui, eu só vou reforçar, vou falar mais uma vez. É impressionante, eu não consigo entender, né? Como que um indivíduo, uma pessoa, pega um objeto que ele vai descartar e joga no chão. Eu não entendo isso. Ele joga pela janela do carro. Né? Então, é um negócio impressionante. A pessoa está com um papel na mão, ele faz assim, depois joga no chão. Muito louco isso, né? E aí depois isso traz uma série de problemas para a gente, entupimento de bueiro. Depois a água entra dentro da casa das pessoas, né? Então é uma pena que existe pessoa ainda com essa mentalidade. Ô, Dimar, o que isso tem a ver com o carro? Tem tudo a ver, né? A pessoa fica muito dentro do carro, aí ele está dentro do carro, joga as coisas pela janela, né? Troca um pneu, joga na rua. Então tem muito, muito louco mesmo, tá? A gente precisa mudar essa concepção, essa ideia, né? Ok? Aí, gente, olha que tapa de luvas, né? Quando a gente lê aqui que o alumínio ele demora até 500 anos para decompor, uma guimba de cigarro até 2 anos, uma garrafinha plástica de água até 450 anos, o pneu vai ficar o resto da vida, o vidro, né, essas long neck aí de cerveja, refrigerante,
Sem falar que isso pode danificar o veículo de trás, né? Um chiclete, 5 anos. Uma fralda descartável, 600 anos. Papel, 6 meses. Sacola plástica, 40 anos. Muito louco, né, gente? Muito doido. Efeitos da poluição. Eu disse que o aldeído é do álcool, né? Mas a gente também tem o monóxido de carbono, o óxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre. Marca para mim, com um xizinho, a fuligem. Gente, a fuligem cai na prova, ela é proveniente da queima, principalmente do óleo diesel. Ok? Beleza? Então, é aquela poeirinha em suspensão, fica no nariz, né? No olho, lacrimejando, nariz coçando. Ok? Então, a fuligem é danada para isso. Então, esses gases, eles são prejudiciais à nossa saúde, eles são tóxicos. A gente vai ver aqui algumas particularidades, né? Que esses gases vão trazer uma série de prejuízos para nós, seres humanos, para o meio ambiente, para a fauna, para a flora, tá? A gente vai ver aqui. A poluição sonora, ela também é um problema. Caminhão, trator, carro, moto. Aí tem umas pessoas que ainda usam o som muito alto. Olha que interessante, né? Não será permitido a utilização de veículo com nível sonoro acima de 80 decibéis, medindo a 7 metros de distância. É uma infração grave. Então, aquele camarada lá que está com o som ligado no carro, se você ficar a uma distância dele de 7 metros e você medir com um decibelímetro quantos decibéis tem, se for acima de 80, ele pode sofrer uma infração grave, né? Além do demais, né? Do mais, é muito deselegante, né? Você quer ouvir sua música? Eu não sou obrigado a ouvir a sua música. Cada um ouve a sua, que você gosta, né? Ok? Então, decibéis é a medida aí para poder caracterizar se é uma infração de trânsito ou não. Nós temos aí uma tolerância, né? Sabemos que os ruídos com intensidade medida até 55 decibéis não causa problemas, tá? Porém, ouça isso. Gente, pessoal que ouve som muito alto, que trabalha em local que tem muito barulho, que é acima aí, ó, além de 90 decibéis, a saúde é profundamente afetada. Ok? E aí, quando o nível chega a 120 decibéis, aí causa surdez. Tá joia? Sem falar, gente, que causa estresse, distúrbio, dor de cabeça. Tá joia? Então a poluição sonora também é um problema. Joia? Chuva ácida. Você viu lá aquele monte de gases poluentes, né? Então, esses gases poluentes,
eles podem provocar a chuva ácida, tá? Não só do carro, mas da indústria. Vamos entender o que é essa chuva ácida. Os gases poluentes, quando eles são expelidos, jogados na natureza, eles vão subindo. Vai subindo, subindo, subindo. E aí ele encontra quem? As nuvens. As nuvens estão carregadas de água. E aí, quando esses gases encontram com a água, acontece uma reação química. E pode gerar o ácido sulfúrico ou o ácido nítrico. E causa, quando ocorre a precipitação, acontece a chuva, vem uma chuva cheia de ácido. É isso mesmo. Aí estraga monumentos históricos, pintura do carro, plantação. Se você tiver com uma camisa branca, costuma dar até umas manchinhas. Então, é assim que funciona a chuva ácida, ok? Proveniente aí dos gases. Camada de ozônio. Gente, muita gente faz confusão aí com a camada de ozônio. Existe um gás que ele se chama CFC, né? O CFC é o clorofluorcarbono. Esse gás, ele é um gás extremamente nocivo, prejudicial ao meio ambiente. O que ele faz? O planeta Terra, ele tem uma proteção natural da camada de ozônio. A camada de ozônio, ela tem a função de filtrar os raios solares. Então o Sol emite lá, né, a luz, os raios solares. Quando os raios solares vão para entrar na Terra, no planeta Terra, a camada de ozônio filtra e deixa para entrar só os raios que são menos prejudiciais para nós seres humanos. Então ela vai filtrar ali mesmo, né? Aí o que acontece com o gás CFC? Ele sobe, ele abre um buraco na camada de ozônio. Ele quebra as moléculas da camada de ozônio com esse gás. Ô Edmar, onde que tem esse gás? Tem o gás no spray, do desodorante, tem no carro, no ar-condicionado, tem no gás de geladeira. Aí o que acontece? Esse gás sobe, abre o buraco da camada de ozônio, que quebrou ali, teve uma reação, e aí os raios solares passam direto e prejudicam a nossa saúde, como câncer de pele, né? Os camaradas branquelos igual eu, assim, ó, pode ter câncer de pele, pode ter uma série de problemas. Joia? Então, se cair na prova essa questão da camada de ozônio, pode causar males para a questão aí da pele, né? Problema nos olhos, ok? Beleza? Ficou claro aí para vocês? Efeito estufa. Efeito estufa. Muita gente confunde o que é o efeito estufa. Joia? Eu vou tentar explicar de um jeito bem simples aqui. O efeito estufa, ele é bom. É isso mesmo que você ouviu, ele não é ruim, ele é bom.
O efeito estufa no planeta Terra é o efeito estufa que permite vida aqui na Terra, que permite ter água, ter aqui o oxigênio, ter os animais, a temperatura do planeta Terra. É o efeito estufa. Se não fosse o efeito estufa, eu não estaria aqui agora. Ele é positivo. O que é ruim? É exatamente o aquecimento global. O que é o aquecimento global? A gente usa o carro de qualquer maneira. A gente usa o gás CFC, a indústria. Esses poluentes todos aí vão causando, né, uma camada no planeta Terra. Aí os gases querem voltar, os raios solares que entraram aqui no planeta Terra, eles querem voltar, né, refletir. Ele não consegue, porque nós sujamos ali, né, o nosso planeta com gases poluentes. Aí sabe o que acontece? Fica preso aqui. Aí a estufa esquenta, esquenta demais, que é o aquecimento global. Aí a gente vai tendo milhões de problemas, secas, queimadas, animais que morrem, né? Então, é isso. O grande problema é o aquecimento global, o excesso. Show de bola? Gente, vamos falar um pouco aqui para vocês do MOP. Eu vou ser franco com você, até que não cai muito na prova, não. Mas o que cai mais na prova é você compreender, é importante que você entenda. O MOP é um curso, né, de transporte de produtos perigosos. Exatamente a movimentação e operação de produtos especiais, tá? Movimentação e operação de produtos perigosos. MOP e MOPP. Um termina com E e o outro termina com P. Gente, tem que ter um curso especializado para poder transportar, para poder manusear esse tipo de carga, tá? Aí tem todo um procedimento que tem que ser seguido. O motorista, o condutor, ele tem que ter mais de 21 anos de idade, né? Ele tem que ter os cursos para poder transportar. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, é os símbolos desses produtos, que eles são internacionais, tá? Então, existe aqui um painel de segurança, né? Tem um desenho, um rótulo de risco. Esses rótulos são internacionais. A gente vai ver aqui o que é aqui no Brasil, é no Japão, nos Estados Unidos, o mundo inteiro. Então, existe uma característica aí em comum. Show? Então, a gente tem aqui, né, uma classificação de risco. A gente tem aqui explosivos, o gás, o líquido inflamável, os produtos de classe 1, que é o explosivo, são substâncias que contêm dispositivos,
preparados para produzir um efeito prático de explosão, espalhando fragmentos num raio de até 600 metros, tá? Aí nós estamos falando de dinamite, nitro, celulose, pólvora. Isso costuma cair na prova. Eles costumam falar assim, é um produto que pode atingir 600 metros. Aí você vai colocar que são os explosivos. Joia? É o que mais cai na prova, é o explosivo. Aí qual é o efeito que ele causa? Show? Bom demais? Gente, só para lembrar você, quando apita aí, você tem que colocar seu rosto, a sua biometria facial. Aí você tira a foto aí é a mesma que vai ser cruzada lá na plataforma junto ao Detran. E aí valida a sua aula. Show de bola isso, eu acho assim, foi um avanço, né? Foi um ganho. Aí as pessoas conseguem fazer o curso dentro da sua hora, dentro da sua possibilidade. Eu acho isso fantástico. Às vezes, né, não sei, aqui só abrir um comentário, às vezes a pessoa tem o dinheiro, porque ela trabalha muito, às vezes ela trabalha em 2, 3 horários diferentes, que a empresa precisa, e não bate com o horário presencial de legislação. Né? São 45 horas e agora eu estou oferecendo o curso aí sábado, domingo, feriado, justamente para você fazer o seu curso mais rápido, ok? Beleza? Gente, se seguir as orientações aí do material, não tem como dar errado. Lá no canal da Autoescola Web, que é o canal que eu posto lá, né? Os vídeos são questões de prova que o aluno me manda. Então, até quero aí que você, quando fizer a sua prova, você vai lembrar das questões, das placas, me manda no zap, né? Por quê? Porque aí eu gravo um vídeo das questões que mais caem, como que ela cai, para poder ajudar o seu colega, porque eu já tenho o vídeo gravado lá das questões de prova. Então entra lá no canal da Autoescola Web, coloca aí um fone de ouvido, não agora, né, gente? Depois, quando você estiver aí querendo fixar a matéria, tem várias aulas lá. Show de bola? Show? Vamos seguir? Então eu tenho aqui, né, classe 3, que é o líquido inflamável, classe 4, sólidos inflamáveis, 5, substância oxidante, 6, substâncias tóxicas e infectantes, 7, substância radioativa, 8, corrosivos. Beleza? E aí tem uma informação aqui muito legal, muito importante, que é quando acontece aqui, ó, vou passar o mouse aqui, ó, número de risco iniciado com a letra X, significa que reage perigosamente com água. Então você viu uma plaquinha num caminhão, num veículo, começa com X, ela tem uma reação com a água, é perigoso. Quando tem aqui, ó, repetição de número, indica aumento da intensidade do risco. Então eu tenho aqui 66, 88, e essa cor aqui, ó, é mais
mais de um produto perigoso. Esses veículos, gente, eles têm que possuir, placas, cones, fita zebrada, pá, enxada, lanterna, martelo, chave de fenda, para que, caso aconteça um acidente, um vazamento, eles são treinados, o condutor é treinado para poder minimizar esse problema, tá? Até chegar aí às autoridades competentes. Bacana? Show de bola! Bom, uma matéria pequena, fácil e necessária para você passar na prova do Detran. Agora, eu vou te pedir para pegar o livro, o simuladão, o grande. Quem tem ele aí vai abrir na página 72. Abriu aí? Abre aí para nós. Eu vou colocar aqui para você, algumas questões que está aí. E eu vou comentar ela, como que ela cai na prova. Ok? Então vamos lá, questão número 1. São gases prejudiciais emitidos pela descarga dos veículos automotores. Gente, nossa mãe, isso aqui é uma pegadinha assim que acontece em todas as matérias. Aí ele coloca lá, exceto nesse caso, é aquele que não é prejudicial. Aí o aluno olha lá na letra A, óxido de nitrogênio. Aí o aluno lembra assim, tudo que tem óxido é prejudicial. E os hidrocarbonetos também é prejudicial, que é petróleo. Só que ele é apavorado, ele lê lá a letra A, já marca a letra A e vai embora. Então, vou repetir, está com dúvida? Não sai marcando, não, lê a pergunta. Tá? Então, são gases prejudiciais emitidos pela descarga do veículo automotor, exceto aquela que não é prejudicial. O oxigênio é prejudicial? Não. Você está respirando aí agora, você está respirando o quê? Oxigênio. Não é prejudicial. Correto? Então, cuidado com a palavra exceto. Número 2. Não é considerado dispositivo antipoluição. Não é considerado. Não é. A sonda lambda, ela é considerada? É. Ela joga lá a quantidade exata de ar, de oxigênio, para não prejudicar o meio ambiente. O canister ajuda o meio ambiente? Ajuda. O canister pega ali os gases ali que ia ser jogado na atmosfera e ele é usado pelo próprio carro. O catalisador, ele é prejudicial? Não. O catalisador minimiza os gases poluentes. E o carburador? Ele é antipoluição? Gente, o carburador tem em carros velhos, tá? O carburador é onde vai acontecer ali a mistura de ar e combustível, para poder acontecer a queima. Ele vai provocar, sim, poluição, tá? Ok? Questão número 3. Os veículos movidos a álcool poluem mais
menos, na mesma quantidade, em igual proporção. A gente já aprendeu que o álcool é um combustível a combustão, queima. Quais são a combustão? É o álcool e a gasolina. Quem polui menos? O álcool. Quem polui menos? O veículo a álcool, a gasolina ou o elétrico? O elétrico polui menos, mas ele não é a combustão, tá? Então, cuidado com essa palavrinha aí, combustão. Show? Número 4. A combinação entre dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio. Falou que a óxido é ruim. Em contato com o oxigênio e o vapor d'água presente na atmosfera, volta à superfície sobre a forma de chuva ácida, que provoca. Então, o que o Detran fez aqui? Ele contou uma historinha, falou como que a chuva ácida acontece e depois perguntou qual é o prejuízo. Causa danos à saúde humana, causa danos à corrosão em construções, que é os monumentos históricos, causa corrosão em metais. Podia ter aqui também agricultura, né? Todas as alternativas estão corretas. Está correta porque ele está perguntando se prejudica. Todas prejudicam. Beleza? Show! Vamos lá, gente. Está aí uma questão sobre as abreviações, né? Qual órgão é responsável pela regulamentação dos padrões de qualidade do ar? Então, gente, olha, cuidado, hein? Cuidado. Regulamentação dos padrões de qualidade do ar. É o CONAMA. O aluno costuma marcar PROCONVE. O DETRAN a gente podia já eliminar. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente também. Gosto muito de fazer prova por eliminação. Tá? Então, daria para eliminar DETRAN e daria para eliminar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. O aluno ia ficar na dúvida entre CONAMA e PROCONVE. Olha lá, regulamenta os padrões de qualidade do ar. O PROCONVE, gente, ele também regulamenta, só que é do carro. Ok? Ele regulamenta a qualidade do ar ali que sai do veículo. Beleza? Questão número 6. Assinale a alternativa correta. Matéria-prima para produção de álcool no Brasil. A mamona, ele produz o quê? O óleo, a soja, o óleo, cana-de-açúcar, produz o álcool, beterraba, mandioca, mas no caso aqui, cana-de-açúcar, né? Que vai produzir o etanol. 7. Substâncias infectantes são aquelas que o próprio nome já deu a canja. Ela é infectante. Ela é infecta. Infeccioso. Contém micro-organismos infecciosos. Aí tem uma pegadinha aqui, ó. Libera um gás, altera suas propriedades com o calor, nada disso. Ela é infectante, tá? Beleza, beleza? Questão letra D. São substâncias que podem espalhar fragmento num raio de 600 metros. Gente, essa daí foi mamão com açúcar. Lembra que eu falei? Gente, olha,
é o único aí, ó, é o explosivo, né? Que pode atingir aí até 600 metros, ok? Questão número 9. Absorve os vapores do combustível. Absorve os vapores do combustível. É aquela que fica ali em cima do tanque, é o canister. Tá? Não confunda, por favor, com o catalisador. O catalisador minimiza os gases poluentes. Ele está onde? Lá no sistema de escapamento. Porque o canister e o catalisador caem muito na prova. Cai muito. Tá ok, gente? Número 10. É composta por partículas sólidas e líquidas. Ficam suspensas na atmosfera e atingem o pulmão, agravando quadros alérgicos de asma e bronquite. Nós estamos falando de quem? Né? Nós estamos falando da fuligem. A fuligem, gente, ela é proveniente principalmente do óleo diesel. Beleza? Óleo diesel. Fuligem cai na prova. Canister cai na prova. Catalisador cai na prova. Tá joia? Fica atento aí. Questão número 11. Sons, ruídos, vibrações são consideradas como poluição? Essa é muito fácil, né, gente? É uma poluição o quê? Sonora, barulho, decibéis. Questão número 12. São os principais gases tóxicos, exceto aquele que não é, correto? O nitrogênio e o oxigênio não são. Você respira o quê? O oxigênio. O dióxido de enxofre, falou que é dióxido, óxido é prejudicial. Os hidrocarbonetos nós aprendemos que é o petróleo. O monóxido de carbono é terrível, né? Sai aí da gasolina. Então, o nitrogênio e o oxigênio não são gases tóxicos, tá? 13. Olha aí, outra mamão com açúcar, né? O clorofluorcarbono, que é o CFC, é um dos poluentes responsáveis pela destruição da camada de ozônio, sendo muito utilizado em... Ele falou o que o CFC faz, aí te perguntou aonde que ele está. Ele está nos solventes, ele está... Eu vou explicar aqui esse negócio de chip de computadores e vários tipos de spray. Todas as alternativas estão corretas. Cuidado com chip de computador. O aluno fica assim, ô Admar, peraí, chip de computador? Como que vai ter CFC devido aos chips de computador? Na verdade, deixa eu explicar. Eu acho que o Detran às vezes coloca esse tipo de questão só para derrubar o aluno. Na verdade, existe os chips de computadores, eles precisam ser limpos com gás. E esse gás, ele tem CFC. Então, eu acho que é uma maldade colocar o chip de computador. Deveria ter colocado gás para a limpeza dos chips de computadores. Tá joia? Então, é só para você entender.
se cair na sua prova aí chips de computadores, é prejudicial para o meio ambiente. O solvente é prejudicial. E todos os gases em spray, né, a maioria dos gases em spray que tem o CFC é prejudicial ao meio ambiente. Vamos seguir? Qual é a base do relacionamento interpessoal? Né? Gente, eu gosto muito de falar sobre isso, né? O reconhecimento do direito dos outros. Aquelas pessoas que são prepotentes, que acham que só ela que tem direito, né? Respeito às limitações das pessoas. Tem muita gente que é muito estranha, às vezes você está conversando com uma pessoa muito humilde, né? Então é necessário tomar ali os cuidados. A pessoa não confundir. Ser amigável, né? Ser cordial, tolerante. Você acha que você não erra, não, meu querido? Você erra também, eu erro. A gente tem que ter muita... saber lidar aí com as relações, ok? Então, tudo isso aí, todas as alternativas estão corretas. Beleza? Gente, deixa eu dar uma dica aqui para a prova, tá? Quando você for fazer sua prova, leia a pergunta 1, 2 vezes. Por quê? Porque lá na pergunta tem um detalhe, uma palavra que vai te ajudar aí para você escolher a resposta certa, tá? Use a técnica da eliminação. Como que é a técnica da eliminação? Leia a questão, a pergunta, vai para a resposta. Lá tem sempre 2 questões que é absurda. Aí você elimina, você aumenta a chance para 50% se você eliminar 2. São 4 alternativas. Show? Show de bola? E aí faça a escolha. Eu sempre dou uma dica, olha, quando você for fazer sua prova de legislação, não fica alterando as questões, não. Toda vez que você fica mudando, normalmente você vai mal, entendeu? Então leia a pergunta 2 vezes, para você falar, o que ela está me perguntando? Cuidado com a letra A da prova. Cuidado com a palavra exceto. Cuidado com a palavra não. Ok? Beleza? Vamos para a questão número 15. São ações do condutor cidadão. Quem é cidadão, gente? Ser tolerante, cooperativo com os demais usuários da via, relevando erros e defeitos nos demais, conhecer e respeitar as normas de trânsito, bem como preservar o meio ambiente. Vou dar uma dica aqui para vocês. Toda vez que cai conceito na prova do Detran, normalmente a resposta certa é aquela que é maior. Entendeu? Observa a letra A aqui. Olha para você ver, ela gastou 3 linhas para poder explicar quais são as ações do cidadão, do condutor cidadão. Entendeu? Beleza? Então, fica aí mais essa dica. 16. A má conservação e a regulagem inadequada dos veículos. O que ocorre, né? Uai, gente, essa questão é muito fácil, né? Olha, outra dica aqui, assim, que também ajuda demais o aluno. Toda vez que aparecer a palavra apenas, somente, normalmente está errado.
Ok? Então, olha aqui a letra A da questão 16. Contribui para a poluição do solo. Apenas. Não. Apenas não. Né? Então, olha para você ver aqui, ó. Contribui para a poluição do ar e a poluição sonora. Pode ser essa? É essa. Mas vamos ler a questão número C. Contribui para a poluição da água. Apenas. Também não. Não agride o meio ambiente. Nada a ver. Ok? Viu, gente? Toda vez que aparecer a palavra apenas, já desconfia. Beleza? Questão número 17. Os veículos que apresentam maior potencial de poluição do ar são aqueles que... Gente, então vamos lá. Utilizam o sistema elétrico? Não. Nós vimos que o veículo elétrico é o que polui menos. Letra B. Utiliza como combustível gasolina e diesel. Nós vimos que o motor a combustão, o que polui mais é a gasolina. Qual que libera fuligem? O diesel. Entre a gasolina e o diesel, quem polui mais? O diesel. Entre o álcool, a gasolina e o diesel, quem polui menos? O álcool. Tá? Beleza, beleza? Aí aqui tem letra C. São movidos à tração animal. Letra D. Utiliza gás natural. Né? Então a resposta certa é a letra B de bola. 18. Indica que o veículo está produzindo níveis de poluição acima do normal. Vamos ver? Letra A. Cheiro de combustível do motor. Gente, ô trem danado, né? Eu já tive muito carro velho. Nossa, mãe do céu. Entrava dentro do carro, saía fedendo gasolina, a roupa impregnada de gasolina. Eu tinha um Chevette, velho, nossa senhora, né? Horrível. Tomava banho todo cheirosinho, entrava dentro do carro, saía todo fedendo de gasolina. Por que isso acontece? Porque não acontece a mistura correta de ar e combustível, né? Está tendo uma poluição ali. Escapamento com fuligem, é aquela fumaça preta, é prejudicial ao meio ambiente. Consumo excessivo de combustível. O carro não tem manutenção, gente. É extremamente prejudicial, tá? Então, todas as alternativas estão corretas. Vamos para a questão número 19. Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são: letra A, a queimada. Letra B, a queima de carvão. Letra C, os automóveis e as indústrias. Letra D, os incineradores. Gente, lembra no início da aula que eu falei assim, gente, os maiores poluidores nos centros urbanos, nas cidades, são os automóveis e as indústrias, tá? São os vilões aí. Questão número 20, tá? Quais os componentes antipoluentes do veículo? Aí a gente está falando dos componentes do veículo que vai ajudar o veículo. Então a gente tem letra A, catalisador, injeção eletrônica.
Gente, o catalisador é o queridinho. É o queridinho da matéria meio ambiente. É o queridinho da mecânica. Cai na mecânica e cai lá na matéria meio ambiente. Você tem que saber catalisador. O catalisador faz parte do sistema de escapamento mecânico. O catalisador minimiza os gases poluentes. Meio ambiente e cidadania. Está aí mais uma. O catalisador é um componente antipoluente do veículo. Show de bola? Injeção eletrônica também é antipoluente. Por quê? Porque ela manda a mistura exata para a queima lá do combustível. Canister, apareceu de novo aí, ó, o canister. O canister é aquele caninho lá que vai, os gases eram jogados na atmosfera. Aí esse gás, ele é pego e é reutilizado no carro. Quem que faz isso? É o canister. Sonda lambda. Nós já falamos aqui, vou repetir, não tem problema nenhum, né, gente? Repetir. A sonda lambda é responsável pelo ar, pelo oxigênio que vai ser jogado lá na câmara de combustão, que a gente vai ver na mecânica. Então, essa questão número 20 aí, ó, ela pode ser desmembrada em 3 questões. Então, todas as alternativas estão corretas. Letra D. Show? Bacana? Gente, acabou aí, né? Chegou no fim do seu simuladão específico de meio ambiente e cidadania. Joia? Eu tenho aqui algumas questões que estão no simuladão, tá? Você vai encontrar essas questões quando você ir para o simuladão do Detran. Tem 30 simuladão aí, beleza? Então, vou pegar só um aqui, ó. Programa de controle da poluição do ar por veículos automotores. PROCON é o responsável por especificação dos combustíveis comerciais em uso no Brasil, sabendo-se que a gasolina é um combustível de alto potencial poluidor, assim como o diesel. Esse programa determinou a adição de álcool à gasolina. Olha para você ver, contou uma história aqui, né, para poder falar que ele vai diminuir a emissão de poluentes. Então, ele contou uma história, o que o PROCON fez, ele pegou o álcool, adicionou na gasolina, a gente sabe disso, se eu não me engano é 25% ou 27%. Qual é o objetivo? Para diminuir a emissão de poluentes. Beleza? Show de bola? Gente, vou parar aqui, né? A aula está chegando ao fim. Você vai encontrar essas questões aí no simuladão. A questão final aí da questão específica é a 20. Só dei uma canja ali. Quero te agradecer pela presença. Fique aí, né? A aula está acabando. Aí você fica aí na hora que chegar no final, que buzinar e faz um barulhinho. Não é uma buzina, é um barulho. Aí você tira a sua foto aí da sua face. Bacana? Obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Show? Muito obrigado, gente.